Ele é responsável por belíssimas imagens dos primeiros anos de Maringá. Provavelmente seja o fotógrafo mais conhecido da cidade. A história do seu Ken Joeta é tão boa que virou livro pelas mãos da professora e diretora do museu aqui da Unicesumar, Lloyd Caetano. Bem-vinda, Lloyd. Obrigada, Elaine, mais uma vez. Exatamente. Está uma escritora de mão cheia, né? Pois é, Elaine. É que, na verdade, é um material que eu fui produzindo ao longo do tempo. E aí ele foi para o Prelo na mesma época, né? Ambos, o que eu lancei o ano passado, né? O do seu Zico e agora o do seu Kenji. Agora, personagens maravilhosos sempre, né? Sempre, personagens. E Maringá é muito pródiga nesse aspecto, né? Uma riqueza. Uma riqueza. História. Nós temos esse privilégio de termos os nossos pioneiros andando por aí ainda, né? E eles realmente têm uma riqueza de história assim fenomenal. Vou mostrar aqui o livro do seu Ken Joeta, que é um dos fotógrafos mais brilhantes daqui de Maringá, né, Lloyd? Eu creio. Porque ele teve uma sacada genial, né? Ele tinha um estúdio fotográfico, mas ele percebeu a dinâmica da cidade, o desenvolvimento da cidade. Então, ele fala numa das entrevistas, né, que ele notava que a cidade estava crescendo muito rápido. Então, ele passava num determinado espaço num dia, aquele espaço era uma data vazia. No outro dia, quando ele passava, eles já estavam mexendo naquilo para construir alguma coisa. Então, eles pensavam, né, essa cidade vai mudar e eu tenho que registrar. Então, nessa percepção dele, nessa sensibilidade dele, ele acabou registrando a história da cidade, o desenvolvimento da cidade, que é uma coisa, é um legado assim muito importante. Documentou tudo, né? Documentou tudo, né? Seu Kenji veio para cá com que idade? Menino ainda? Não. Ele já era casado, já tinha 2 filhos, né? Ele veio para cá em 51. Ele é de 26, 27. Então, já era um homem formado. Já era homem formado, já, né? Ele veio do Japão, ele tinha 5, 6 anos, né? E ele veio para Maringá, já era casado, já, né? Já tinha filhos, e, enfim. E ele teve essa ideia, né? De trabalhar com o registro da história de Maringá. Ele não apenas registrava em seu estúdio, que ele fotografava as pessoas que iam até o estúdio para serem fotografadas, né? E a maioria da população de Maringá passou pelas mãos dele. Nós temos que lembrar sempre que ele não é o primeiro fotógrafo de Maringá, né? Ele vai ser o 4º ou 5º fotógrafo da cidade. Ele vai ser um dos pioneiros, talvez, na região central, né? Quando ele comprou o estúdio, o Foto Maringá, antes ele pertencia à família da família Aiden, né? Eles já tinham um estúdio fotográfico ali e ele comprou esse estúdio deles, né? Então foi essa trajetória maravilhosa que ele teve. E o livro traz a história e traz fotos também. O livro, que inclusive é prefaciado pelo Paulo César Boni, que é um dos fundadores do curso de comunicação aqui da Unicesumar, que é doutor na área de fotografia, né? Tem uma visão maravilhosa, né, para fotos, justamente, ele imagens. fez um prefácio assim que valorizou 100% o meu livro, né? Então, eu faço assim, a primeira parte é uma biografia do seu Kenji, né? Eu trago a história dele, uma pincelada, na verdade. Depois eu trago o seu Kenji em Maringá, quando ele vem para Maringá, aí eu falo desse contexto de Maringá, da fundação de Maringá, ele nesse contexto da cidade de Maringá, naquele período, no início dos anos 50, e uma terceira parte, que seria, então, o álbum de fotografias. Aí eu selecionei em torno de 100 e poucas fotos e fui colocando. Ela não está em ordem cronológica, né? Ela está mais ou menos numa ordem por assunto. E aí, em cada foto, eu contextualizei com o momento histórico. Então, a primeira prefeitura de Maringá, onde que ela estava localizada, quem foi o primeiro prefeito, e assim por diante. Quando começa o calçamento das ruas, né? Enfim, aí ficou um trabalho que eu acho assim, gostoso, bonito, por causa disso, né? Então, não é
só a história dele, não é só a história de Maringá, mas é a história dele, a história de Maringá, ilustrada com as fotos, mas a foto também ela traz a história de Maringá ali no seu contexto. Ou seja, uma lição de história geral, né? Foi, justamente, foi um trabalho demorado, Elaine, para chegar nessa conclusão. Eu imagino que só para escolher as fotos deve ter dado um trabalhão, né, Lloyd? Deu sim. Que deve ter milhares. Justamente depois dele pronto, você olha e fala assim, nossa, faltou essa, podia ter colocado aquela. Mas quem sabe numa segunda edição. Exatamente. E uma coisa assim que também... Aí a gente esbarra numa questão de custos. O sonho meu era fazer esse livro bilíngue. Português e japonês. Né? E eu já deparei com essa questão, porque essa semana nós recebemos um grupo no museu, nós recebemos um grupo do Japão. E eles olharam, eles se interessaram, mas estava em português e eles não. Né? Mas quem sabe, numa uma próxima... segunda edição, Exatamente. quem sabe, né? E como é que foi a reação da família do seu Kenji? Ele ficou assim, porque eu sou apaixonada pelo seu Kenji, né? Ele é uma figura assim extraordinária, de uma sensibilidade assim muito muito grande. Ele ficou muito emocionado, sabe? Assim, e ele fala com aquele sotaque japonês total, japonês, né? aquela humildade japonesa, aquela coisa. Ele fala que ele não merece. Oh, é bonito. Eu não mereço. Aí ele olha e fala assim, daí ele olha as fotos e fala assim, olha, você colocou essa foto. Então ele vai olhando as fotos dele, porque ele acompanhou também o trabalho desde os rascunhos. E eu tinha medo porque, por exemplo, eu imprimia em sulfite e levava para ele e falava assim, seu Kenji, ó, não é isso, por favor, porque às vezes de repente ele poderia assim, gravar aquela imagem que era o sulfite preto e branco, aquela coisa feia, rústica, que eu chamo às vezes de placenta, né? Verdade. Aí eu falava, seu Kenji, não é isso aqui, não é só um rascunho e tal. E ele já ficava emocionado, né? Aí quando saiu o primeiro boneco, o boneco também é feio, né? Eu fui levar para ele dar uma olhada e tudo. E ele falava, olha, você tem essa foto, olha isso aqui. Depois que ele viu pronto, com a capa dura, maravilhoso, né? Porque ficou, eu achei essa ficou capa lindo, muito lindo. Bonito. Né? A frente, o verso, porque o verso é uma foto dele atual. Né? E ele ficou muito emocionado. Então, o sentimento dele é de gratidão. Então, ele fala assim, que ele não acredita que ele fez tudo isso. Ah, né? Que maravilha. Lloyd, quem quiser um exemplar, onde é que encontra? Na Livraria Campos. Aqui da Unicesumar. Da Unicesumar e no museu. Ele está sendo vendido a R$40, né? E eu estou voltando de férias agora, né? Então, nós entramos em férias em meados de dezembro, voltamos agora essa semana. E aí está na hora de começar a levar para as livrarias, deixar em outras livrarias da cidade também. Parabéns por mais essa obra maravilhosa. Obrigada, e eu agradeço a você, Elaine, muito, muito, muito mesmo, pela oportunidade de vir até aqui falar desse trabalho. O prazer é nosso. É a nossa parceira. Imagina. Obrigada, Lloyd. Eu que agradeço.